É evidente que a Segunda Guerra Mundial foi uma gigantesca tragédia humana. As nações envolvidas nesse gigantesco conflito jamais esqueceriam a dramaticidade pela qual elas passaram. Mas é muito importante que nós possamos entender o que levou essas nações a esses acontecimentos tão dramáticos, a uma situação em que elas foram impulsionadas a uma guerra tão sinistra, tão pesada e terrível durante esse período. Porque a guerra já vinha sendo, vamos dizer assim, planejada, organizada, traçada anos antes. E aí é por isso que é muito importante que vocês vejam as minhas outras videoaulas sobre esses temas tão relevantes, como, por exemplo, a própria crise de 1929 e os seus efeitos, assim como também a Primeira Guerra Mundial e os seus efeitos, as suas consequências, sem falar naquilo que vinha acontecendo na década de 30, de 1930 em diante, que vai criar um cenário muito propício para que o mundo se lançasse nessa guerra, como, por exemplo, a própria invasão da Itália sobre a Etiópia, assim como também a guerra que vinha acontecendo entre o Japão e a China. E é claro também, vocês não podem esquecer que teve ali, vamos chamar assim, de uma prévia da própria Segunda Guerra Mundial, quando a Espanha entrou numa guerra civil. E aí vocês vejam essas videoaulas sobre esses temas e com certeza aprenderão melhor, porque no ano de 1939, no dia 1º de setembro de 1939, 1,5 milhão de soldados alemães nazistas acabaram por invadir o território da Polônia. E esse fato foi proporcionado também por alguns acordos, algumas rixas, alguns problemas muito importantes que vão anteceder esse momento da invasão da Alemanha nazista sobre a Polônia. Por exemplo, o próprio acordo que vai existir entre a Alemanha nazista e a União Soviética, guiada por Stalin. Nesse contexto, no dia 23 de agosto de 1939, ou seja, praticamente aí uma semana antes da guerra, essas duas nações que há vários anos vinham se ameaçando acabaram fazendo um acordo de paz. Aí, pelos próximos 10 anos, nós não vamos nos engalfinhar diretamente em uma luta entre nós, né? Ou seja, entre a Alemanha nazista e, no caso, a União Soviética. E aí, mais ainda, a parte mais sombria nesse próprio acordo, que obviamente não foi revelado para o mundo naquele momento, foi que a própria Polônia estava nesse contexto e sendo dividida pelas nações que fizeram um acordo no dia 23 de agosto de 1939, esse acordo chamado de Molotov-Ribbentrop, assinado por esses generais representando as suas respectivas nações. E nesse contexto, como vocês viram, agora o cenário estava muito propício, muito favorável para que a Alemanha, se sentindo segura, a Alemanha nazista se sentindo então segura, acabasse por invadir a Polônia. E aí, uma operação, vamos chamar assim, uma operação bandeira branca, um disfarce foi feito ali pelos nazistas, aonde um grupo, numa operação tática, acabou fazendo uma invasão ali sobre uma rádio alemã, e aí, disfarçados de agentes poloneses, eles acabaram sendo a desculpa inventada pela Alemanha, lembrando que foi a própria Alemanha nazista que fez essa operação, para disfarçar e causar o motivo para que existisse a guerra. E aí, 1,5 milhão de soldados nazistas acabaram invadindo o território da Polônia, que dias antes, meses antes, estava sendo convencida pela Inglaterra e pela França a não mobilizar todo o seu potencial para não chamar a atenção da Alemanha e não ser a desculpa para que ela invadisse o seu território. E aí é importante enfatizar uma coisa muito importante. Você tinha mais ou menos apenas 1/3 do contingente da Polônia de guarda, ou seja, de prontidão. Cerca de 2/3 não estavam de prontidão, o que facilitou tremendamente a invasão da própria Alemanha, que vai usar a brilhante estratégia da Blitzkrieg. Memorize esse nome aí, pessoal, a estratégia da Blitzkrieg, a estratégia da chamada Guerra Relâmpago, aonde os alemães se infiltraram com uma força muito grande dentro do território da Polônia,
dando pouquíssimas condições de defesa para os poloneses, que foram pegos muito de surpresas, mal preparados, mal armados nesse contexto, e aí vão sendo fragorosamente derrotados. Dia após dia, as forças da Alemanha nazista foram avançando sobre o território, vencendo as batalhas contra a Polônia, e aí nesse caso, basicamente com 2 semanas, ou seja, com cerca de 15 dias, as forças da Polônia já estavam praticamente derrotadas, fraquejando nesse momento. Agora é importante também enfatizar o seguinte: a Alemanha invadiu no dia 1º de setembro, na madrugada de 1º de setembro de 1939. No dia 3, Inglaterra e França acabaram declarando guerra à Alemanha nazista. E aí, nesse contexto, agora com essa declaração de guerra, deveriam enviar forças, reforços, de uma forma urgente, o que não vai acontecer. Meio que vai existir um desleixo, um atraso nesse envio dessas forças, então a Polônia estava praticamente lutando sozinha contra a força da Alemanha. Para completar o quadro, no dia 17 do mesmo mês, 17 de agosto, a União Soviética invadiu a Polônia pelo leste, vindo em direção à capital Varsóvia, vindo em direção ao centro da Polônia. E aí essa região estava muito desguarnecida, lutando contra os alemães do outro lado, e nem imaginavam que teriam que lutar contra essa outra potência. Então foi pego praticamente desprevenida, e essa força soviética vai invadir o território da Polônia e também vai terminar de esmagar as forças do já enfraquecido exército polonês. Sem condições de resistir, no dia 28 do mesmo mês, a Polônia já havia sua capital sendo invadida e entregue às forças da Alemanha nazista. E depois, basicamente, só vai ter os acordos aonde no dia 6 de outubro, com cerca de 35 dias, a Polônia está se rendendo. Muito embora tenha levado esse período de um pouco mais de um mês, é importante lembrar que, devido à força esmagadora da Alemanha nesse momento, a Polônia já praticamente tinha perdido a guerra nas 2 primeiras semanas. Na 3ª semana ela já estava muito enfraquecida, quando inclusive recebeu a fatídica invasão da União Soviética pelo outro lado, o que terminou de fragmentar e enfraquecer tremendamente a própria Polônia. E aí, como eu já disse, 35 dias depois, a Polônia estava se rendendo. Porém, o mundo já está nessa escalada de guerra, entrando num contexto de guerra mundial, quando vocês mesmos já viram nessa videoaula que no dia 3 de setembro, Inglaterra e França tinham em conjunto declarado guerra à Alemanha nazista. E aí, nesse contexto, elas duas que esperavam que a Polônia resistisse durante meses, talvez até anos, agora estavam, vamos dizer assim, tremendamente preocupada, muito preocupada, porque isso não vai acontecer. A Polônia acabou se rendendo, como vocês viram, de uma forma muito rápida. E entre os motivos, talvez esse despreparo, mas acima de tudo isso, a força da Blitzkrieg, da estratégia alemã, da força ali dos blindados da Alemanha, assim como, claro, da sua Luftwaffe, da sua força aérea, que era esmagadora nesse momento e atuou de uma forma muito decisiva no campo de batalha, fazendo a Alemanha ganhar essas batalhas rapidamente. E aí, de novo, lembrando, para quando vocês forem escrever ou explicar ali, por exemplo, na sua aula, que agora a Inglaterra e a França se viu numa situação muito dura, muito difícil, porque, obviamente, elas tinham declarado guerra e não poderia correr disso. E aí começa um período de alguns meses daquilo que ficou conhecido como a Guerra de Mentira, onde elas estão em guerra, Inglaterra, França contra a Alemanha, mas não estão se atacando, se engalfinhando diretamente, mas estão se preparando para coisas muito sinistras, muito terríveis, que em breve iria acontecer, mas isso vai ficar para outra videoaula. E de novo eu repito, vá assistir as minhas outras videoaulas, como as causas da Segunda Guerra Mundial, essas videoaulas que completam esse contexto para que a gente possa aprender um pouco melhor aquilo que estava acontecendo nesse cenário mundial que levou
a essa catástrofe humana que ficou conhecida como Segunda Grande Guerra Mundial. Não esqueça então todos vocês de se inscrever no nosso canal, assim como também é importante que vocês enviem essa videoaula para outras pessoas, para que elas fiquem também atenadas e sabendo aquilo que aconteceu e levou a esse contexto tão caótico que foi a própria Segunda Guerra Mundial. E aí, até a próxima então, pessoal!